Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz do Divino Mestre Jesus seja nos vossos corações. Meus irmãos, entre todas as nossas necessidades, entre todos os nossos apelos na direção de Deus, haverá sempre uma condição maior para que nós nos façamos melhores. É vencer a nós mesmos. Não é exatamente tarefa fácil fazer isso, mas não vem a ser algo impossível de se conseguir. Afora os exemplos todos que partem daqueles que alcançaram a sublimação espiritual nesse sentido, nós temos aqui na Terra, e muito próximo de nós, por vezes nas nossas rodas de amizade, na nossa parentela, companheiros e companheiras que são exemplo dessa vitória sobre as próprias dificuldades, sobre as próprias mazelas, sobre os próprios equívocos. A condição reencarnatória é um obséquio de Deus não apenas para que a gente goze neste mundo de tudo aquilo que de belo e de bom Ele nos oferece, mas para que a gente reajuste o nosso espírito de outras etapas em que nós não nos saímos exatamente bem e que deixaram pendências que precisam ser resgatadas. Ora, essas pendências por si só já são uma competente forma de nos pedir para buscarmos a vitória de nós mesmos, vencermos a nós mesmos. Não se trata de sobrepujar algo que seja muito duro de vencer. Não se trata muito menos de tripudiar sobre situações dolorosas que nós enfrentamos e que arrastamos por reiterados processos reencarnatórios. Trata-se de buscar o aprumo moral pela via da caridade. É importante que a gente frise a caridade sempre como alternativa perfeita para a resolução das nossas questões. Por que a caridade? Porque fora dela nós não nos salvaremos, isto só já serviria. Mas não só por isso. Porque ela é a via pela qual todos nós poderemos transitar. E nela nós teríamos todas as opções e todas as condições de reverter processos danosos que nós mesmos criamos para nós. As situações morais, elas são como chagas para o corpo físico. Precisam de medicamento forte e de tratamento levado até o fim. Abandonar o tratamento, abandonando o remédio, que é a caridade, não haverá cura, não haverá vitória. O homem tem a seu favor as diversas e, portanto, variadas oportunidades de fazer-se presente e de fazer-se bem em ocasiões que requerem dele a boa vontade e o cuidado
com o seu semelhante, com o seu irmão de jornada. Este é o ponto básico, a condição basilar para se alcançar o primeiro passo de nos vencermos, de vencermos a nós mesmos. A religião, a vertente religiosa que escolhermos, vai nos auxiliar, sem dúvida que vai. Todas elas nos dão a diretriz para nós fazermos conosco mesmo uma autoanálise, um autoexame de consciência. Os antigos diziam que do travesseiro a gente não consegue escapar, que o sono da noite nos coloca frente a frente com aquilo que durante o transcorrer daquele dia nós fizemos. E isto implica em tudo que nós fizemos. Então, se naquele dia nós deveríamos ter sido cordiais e não fomos, se naquele dia nós tínhamos ao alcance do bolso o auxílio para aquele companheiro e não demos, se naquele dia alguém de nós se aproximou esperando um sorriso, um aceno, uma palavra de reconforto e nós não demos, o travesseiro, também conhecido como consciência, vai cobrar-nos. E é absolutamente justo que ele nos cobre. Mas ainda assim, ele vai nos conceder o repouso que nós precisamos para nos refazer e termos, no dia seguinte, novas oportunidades. Assim será em todos os dias da nossa encarnação. Existem percalços que duram um tempo razoável, pequeno às vezes, mas existem situações morais que nos acompanham por décadas. Mas mesmo estas, pela via da caridade, podem ser ultrapassadas. Há um pensamento que nos direciona de forma muito fraterna e muito apropriada da seguinte forma: esqueça-se das suas desventuras, esqueça-se das suas dificuldades, vá até onde pessoas não têm absolutamente nada. Não tem onde repousar o corpo, não tem o que alimentar o corpo, não tem uma palavra de conforto. Se isto não der para você, vá até um hospital. Observe aqueles que, sobre um leito, esperam a esperança que já não tem. E pensam, mediante a ligação que consigam fazer com Deus, que alguém lhes possa levar uma palavra de conforto. Esse alguém deve ser você. Pode ser você. Nas cadeias amontoam-se criaturas apenadas que são pela justiça, numa situação absolutamente catastrófica. Já pensou em escrever de próprio punho uma mensagem de ânimo, de força, mesmo que você não tenha esse ânimo, mesmo que você acredite não possuir esta força, tente fazer isso.
Vá até a porta da cadeia e peça para alguém passar aquele papel. Peça para lerem, claro, para verem tratar-se de uma mensagem nascida do seu coração, para que aqueles irmãos tenham um pouco mais de fôlego, um pouco mais de ânimo diante da dificuldade que terão que enfrentar por anos a fio. A senda evolutiva do homem tem sido esse misto de possibilidades e de atitudes. Quem se perde somente nas possibilidades e, consequentemente, não toma atitudes na direção daqueles que necessitam, não conseguirá sequer enxergar as suas mazelas morais. Irá acreditar-se injustiçado por Deus, irá enxergar-se como esquecido por Jesus, mas em hipótese alguma conseguirá admitir que tem tido possibilidades reiteradas diante de si e não tem tomado as atitudes para mitigá-las. Todos nós, e quando eu digo todos nós, somos todos nós mesmos, que militamos no Espiritismo, só conseguimos qualquer progresso moral quando nos lançamos na direção da caridade, do serviço fraterno da caridade. E isto, por vezes, não foi exatamente fácil. Por vezes, a saúde não era a ideal, o ambiente no lar não estava dos melhores, a situação financeira precarizava a cada dia, mas nós íamos lá, íamos e servíamos. Às vezes o filho mergulhado em problemas, toda sorte de problemas, o filho, a filha, mas isso não era obstáculo. Havia uma força maior que nós buscávamos e encontrávamos e comparecíamos diante daqueles que nada possuíam. Quando nós falamos a gente fala do conjunto de todos aqueles que servem na caridade através do entendimento perfeito da doutrina espírita, que nos iguala e que nos conduz a todos para um único itinerário, o do serviço. E qual é o resultado desse serviço? Nós passamos a entender e a aceitar que a nossa precariedade moral precisa que a gente respire num ambiente de paz. E qual ambiente poderia ser de melhor paz do que o da caridade? Então a gente já começa a respirar num ambiente melhor. Aquelas ideias destrutivas, aquelas situações controversas que povoavam a nossa mente e envenenavam o nosso coração, começam a dissipar-se. E no lugar delas, começam a habitar tanto a consciência, a nossa mente, quanto o nosso coração,
as mensagens redentoras de paz e de esperança. Com o passar dos tempos, começa a repercutir no nosso corpo físico o efeito dessa mudança. É como se o nosso aspecto, outrora muito duro, endurecido, como se uma carapaça estivesse por sobre o nosso corpo físico, fosse se diluindo. E a gente volta a ser aquilo que precisa ser. Não exatamente aquilo que a gente gostaria de ser, mas aquilo que a gente precisa ser. Servidor dos nossos irmãos. E isso absolutamente não contraria o trabalho que a gente tenha. Não faz perder a mulher ou o homem que a gente ame. Não reduz um só centavo no salário que a gente receba. Antes, pelo contrário, nos faz melhor esposo ou melhor esposa, nos faz melhor companheiro de trabalho, nos faz pessoa mais agradável nas rodas de amizade. Nós precisamos e temos condições de vencer a nós mesmos. O homem pode vencer-se e deve fazê-lo para mais ajudar, para mais amar, para mais servir. Esse é o conceito de vitória que precisa vigorar no mundo. Não é possível que a gente só consiga entender vitória naquilo que nos dê projeção social, saldo bancário vultuoso, carros, mansões, absolutamente. Isso é consequência do nosso trabalho, da nossa atividade laboral. Isto não repercute de forma contundente no espírito. O que repercute de forma contundente no espírito é a caridade, meus irmãos. É ela que comanda toda uma pleiade de sentimentos a nos impulsionar para adiante, a nos fazer pessoas sempre melhores, mesmo quando, naqueles dias que parece que estão atravessados, ainda assim, aquele dia será vencido. E as vicissitudes nele contidas também. E nós vamos chegar a uma outra etapa. Reflita sobre essas palavras. Anime o seu coração. Vá buscar o que lhe falta nas necessidades dos companheiros de jornada e comece a vencer-se, se já não o faz. Desce por esse irmão que aguarda por você. Faça isso no aceno, no sorriso. Lembre, o seu sorriso é o sorriso de Deus. Dê de si. E você verá que as conjunturas anteriormente absolutamente contrárias lhe serão amplamente favoráveis. Os dias passarão a ter muito mais luz e as cores irão compor painéis que não apenas irão comover-lhe, mas irão impulsionar-lhe sempre na direção do bem, do amor e da paz.
A felicidade é o nosso destino, meus irmãos. Não dificultemos mais ainda a chegada dela. Façamo-nos caridosos. Antes de qualquer coisa, caridosos. Agradaremos a Deus, agradaremos a nós mesmos e agradaremos a todas as criaturas em derredor de nós. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.